Olá, Clarice. Muito bem, acho que temos condições para começar. Sejam então bem-vindos à nossa sessão de lançamento dos projetos de ciência cidadã Anti-Diving Center. O meu nome é André Guiomar e sou base leader na Anti. Tenho comigo o Pedro Castro e o Jori há de se ligar a alguns no tempo, brevemente, espero. E temos também, ou vão-se ligando, algumas das pessoas que vos vamos apresentar também, uma sessão de 2 horas. A sessão foi projetada para ser de facto 2 horas, mas entretanto foi sendo encolhida para permitir a participação de várias pessoas, sendo que vamos tentar cumprir o horário das 16 às 18 e guardando algum tempo para perguntas e respostas, incluindo nas 2 horas. Houve várias pessoas que me referiram, várias mesmo, que me referiram que não poderiam participar devido à hora. Esta sessão está incluída na iniciativa do Dia da Terra da Fundação Oceano Azul e, portanto, procurámos um slot que fosse possível para nós e que não tivesse mais nenhuma sessão agendada, naturalmente, daí ser 1 hora ainda laboral. No entanto, esta sessão será gravada e será partilhada publicamente. Por isso, quem não quiser aparecer publicamente, agradeço que ou desligue a câmara, ou tire a foto, ou tire o nome, ou que possa se limitar a ver a gravação mais tarde, naturalmente também é válido, sem problema nenhum. Se depois tiverem algumas questões, também podem naturalmente entrar em contato connosco, sem problema rigorosamente nenhum. Vou então iniciar aqui a nossa apresentação. O Pedro já agora vai estar a ver as perguntas, portanto podem usar a janela de chat para colocar qualquer questão, que depois o Pedro irá intervir e partilhar connosco. Ok? Penso que já estão a ver a apresentação. Roadmap 2021, ano zero, o que é que isto significa? Isto significa que vamos apresentar um roadmap, não é? Um plano alto nível daquilo que pretendemos fazer num ano zero, e é na realidade um ano em que se prevê que haja aqui alguma curva de aprendizagem, dado que estamos a fazer algo novo para nós, no que toca sobretudo à coordenação de diversos tipos ou tipologias de projetos de diversas entidades, e vamos ver mais à frente, em mais detalhe, o que é que vamos falar. Entretanto, estão-me aqui a dizer que não estão a ver bem. Deixem-me aqui ver se eu consigo fazer alguma coisa sobre isso. Estão a aparecer, olá a todos, estão a aparecer retângulos azuis por cima da apresentação, André. Ok, deixem-me ver se consigo tratar disso. Vou aqui interromper a partilha. Está melhor, Pedro? Não, não é? Vou fazer outra coisa então, para lá. Nem por isso. Está melhor, Pedro? Vê lá, se faz favor. Está ótimo agora. Está melhor? Ok, então vou só mudar aqui mais uma coisa que me dá jeito. Ok, acho que ficou bem. Peço desculpa aqui por este compasso de espera.
estava eu a explicar que neste ano zero espera-se aqui uma curva de aprendizagem ao longo do tempo, sendo que o ano 1 espera-se então que seja o ano 2022 já com outro tipo de consolidação na coordenação deste tipo de atividade. Hoje vamos então introduzir aqui algum contexto sobre como é que surgiu a ideia da ciência cidadã aqui na Antia. Vamos apresentar os nossos parceiros, o roadmap, vamos aqui também ter algum detalhe de cada projeto através da ficha de cada um, sendo que eu quero alertar que isto não é uma sessão de formação sobre cada projeto, portanto é uma apresentação alto nível em que se pretende apresentar alguma informação sobre o projeto que vamos ter. Depois temos aqui a Maria Inês Silva, que vai fazer uma breve apresentação do projeto CBC, não sei se estou a dizer bem, mas acho que sim. A Maria Inês Silva, que é aluna aqui na Antia e pronto, juntou-se a nós há algum tempo e tem este projeto do lado dela e nós convidámos-la a fazer aqui uma breve apresentação também para contribuir um bocadinho para alguns projetos de ciência cidadã que vão decorrer. No fim temos então algum tempo para perguntas e respostas. Ora bem, então para contextualizar como é que isto surgiu, entre finais de janeiro e inícios de fevereiro organizámos na Antia Diving Center as primeiras jornadas de Ecologia Marinha, em colaboração com a SSI, a Scuba Schools International. Estas jornadas foi uma experiência muito, muito interessante para nós e no feedback que fomos recolhendo em cada sessão foi surgindo repetidamente não apenas sugestão, mas mesmo pedido para que a Antia Diving Center tomasse a iniciativa de criar condições para que mergulhadores, neste caso, cidadãos comuns, digamos, em particular mergulhadores, pudessem ter um papel mais ou menos ativo em projetos de investigação científica. Mais ou menos ativo, porque naturalmente esse papel está sempre limitado enfim, pelas necessidades do projeto, obviamente. Esta experiência das jornadas de ecologia marinha também tiveram aqui, para além deste impacto que foi algo inesperado, também serviram um pouco como prova de conceito para este modelo de trabalho, este modelo de colaboração. E prova disso foi que, como resultado das jornadas, nós sentimos que houve bastante procura para mais formação de mergulho, mais formação também de ecologia. E sentimos que essa procura veio precisamente no seguimento de ter, ou do resultado, enquanto prova de conceito, neste trabalho remoto. Acho que, na minha opinião, ficou provado que é algo que de facto funciona, não substitui naturalmente trabalho presencial, mas pode ser um complemento e uma mais-valia em determinadas circunstâncias. E, portanto, ainda durante as jornadas, foi criada uma comunidade por nós, de pessoas com interesses ligados à ciência cidadã. Essa comunidade acabou por se materializar num grupo de Facebook que tem vindo a ser mais ou menos dinamizado, enfim, é algo que, também pegando um bocadinho naquilo que eu dizia há pouco da curva de aprendizagem, é algo que irá evoluindo também. Esta comunidade foi apresentada na quinta sessão das primeiras jornadas de Ecologia Marinha e em pouco tempo atingiu perto de 300 membros. Depois acabou naturalmente por deixar de ser, digamos, publicitado e, portanto, também acabou por estagnar um bocadinho, mas agora com este roadmap espera-se que voltemos a gerar algum entusiasmo à volta deste tema. Nós então, nos bastidores, fomos
contactando diversas entidades para se tornarem parceiros. Fomos contactando pessoas que naturalmente, alguns que estiveram nas jornadas, com quem gostámos muito de trabalhar, todos eles, naturalmente, mas também há algumas pessoas que já reconhecidamente têm bastante experiência em Portugal em projetos de ciência cidadã, e fomos encontrar formas de, em conjunto, conseguirmos potenciar este tipo de projetos e de forma a serem o maior sucesso possível, ou terem o maior sucesso possível, uma vez que este tema vinha há já algum tempo a ganhar alguma tração. Aliás, ultimamente tem-se falado bastante de ciência cidadã por essa internet fora, portanto, isto pareceu-nos efetivamente uma boa abordagem. Foram diversos, como eu disse, foram diversas entidades que comunicámos, ou que com quem comunicámos, entretanto, temos aqui um conjunto de 5 parceiros institucionais, alguns dos quais representados aqui hoje, outros, devido ao horário, também não puderam estar presentes, mas também não tem qualquer problema. Estes parceiros são então o Centro de Mergulho Científico do CCMAR, a APES, a Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação dos elasmobrânquios, o Aquário Vasco da Gama, o MAR, o Laboratório do Mar e a Universidade de Évora. Todos eles são parceiros que nos dão muito entusiasmo, todos eles demonstraram bastante motivação para estes projetos e vai ser seguramente um prazer para todos nós trabalhar em conjunto neste contexto. Vamos falar um bocadinho mais à frente de que forma é que vamos colaborar. A colaboração, naturalmente, não terá a mesma natureza para todos os parceiros, sendo que, naturalmente, alguns projetos serão mais próximos de uns do que de outros. Não é? Portanto, isto aqui vamos ter alguma coordenação necessária, sendo que a coordenação operacional ficará mais aqui do nosso lado, naturalmente, e é esse um bocadinho a mais-valia da presença da ANTIA, a coordenação operacional e também um bocadinho a divulgação destes projetos. Desde logo começámos a definir alguns critérios para quais é que seriam os projetos que iriam para a frente. Desde já fizemos um levantamento, eu agora já não me recordo, já não sei precisar, mas penso que entre 20 e 30 projetos iniciais da lista inicial, digamos assim, alguns dos quais ficaram naturalmente para trás, por vários motivos, seja porque poderiam não fazer ou poderiam não estar de acordo com os fatores críticos de sucesso que identificámos anteriormente, ou poderiam não ser execuíveis no ano 0, mas quem sabe no ano 1 ou 2 ou por aí adiante. Mas foram identificados então os projetos com base num conjunto de critérios que eu vou passar a apresentar genericamente alguns desses critérios. Não é uma lista exaustiva, é uma lista dos principais pontos, de certa forma abrangentes, que cada projeto deveria ter. Para além disso, foram também estudadas algumas melhores práticas internacionais, particularmente na Europa, particularmente projetos europeus, com algum foco em relatórios do European Marine Board, e, portanto, são aquilo que nós entendemos, assim, de uma forma abrangente, que os projetos deveriam ter, era, antes de mais, uma relevância científica. Cada projeto deve responder a uma questão científica, deve ter importância científica e a qualidade dos resultados do projeto deve ou pode beneficiar com o envolvimento da ciência cidadã. Ou seja, os projetos que nós vamos apresentar mais daqui a pouco
não foram projetos que foram criados para pôr malta na água sobre o pretexto de recolher alguns dados simplesmente lúdico, para fins simplesmente lúdicos. Portanto, qualquer um destes projetos tem uma importância científica significativa. Outro critério que foi identificado como fator crítico de sucesso é ter uma relevância social, ou seja, devem ser identificados voluntários entusiasmados que tenham vontade de aproveitar a oportunidade de estarem envolvidos neste tipo de projeto e isso, a comunidade que se foi formando é prova de que há bastante vontade. Eu depois vou dar mais alguns exemplos um bocadinho mais à frente. Adicionalmente, os projetos devem ser orientados a resultados, portanto, não se pretende que os projetos, ou que estes projetos sejam a participação do cidadão, digamos assim, termine, por exemplo, na identificação e partilha de alguma observação, não é? Portanto, cada projeto pretende que tenha um outcome, um output, que seja partilhado de forma transversal também com a comunidade. E acreditamos que isto é fundamental para que os projetos tenham tração para, quem sabe, anos futuros, continuidade ou mesmo criação de novos projetos neste contexto. Por fim, deveria ser ou deverá ser garantido que se encontre disponível, de alguma forma, a formação, capacitação e incluindo a formação para a segurança, para darmos capacidade às pessoas de realizar as tarefas que irão realizar em segurança. Portanto, e já agora esta formação é uma formação que quer numa perspectiva de introdução, digamos, à parte mais científica, à parte mais ligada à ecologia dos projetos, mas também técnicos mais ligados aqui à execução do mergulho, em segurança para os mergulhadores, mas também para o meio ambiente. Não se pretende que, aliás, pretende-se que o impacto destes projetos numa perspectiva ambiental seja obviamente positivo, minimizando então algum impacto negativo pela presença de mergulhadores em determinados locais mais sensíveis. Então, criámos o nosso roadmap, que creio que é o que toda a gente gostaria de ficar a conhecer desde já. O nosso roadmap foi, inicialmente, tínhamos então o objetivo de começar com projetos mais simples e menos complexos, mais simples e menos complexos numa perspectiva de execução, ou seja, em que o nível de experiência necessário para os mergulhadores não fosse tão exigente, ok? E que esse nível de exigência fosse evoluindo ao longo do tempo. Depois, enfim, a vida acontece, não é? E chegámos à conclusão que essa lógica não seria execuível, até porque há projetos que só fazem sentido acontecer em determinadas alturas do ano. Portanto, acabámos por criar aqui um roadmap mais a duas dimensões, que se encontra organizado, portanto isto é alto nível, não é? Encontra-se organizado por mês, aqui com alguns pontos fundamentais, por exemplo, no início de cada trimestre, pelo menos o trimestre 3 e o trimestre 4 de 2021, teremos de fazer mergulhos de teste, como eu disse há pouco, e a segurança é fundamental, e há algumas tarefas para as quais teremos de fazer testes. Já agora, é natural que não seja possível a participação para toda a gente, naturalmente, que há sempre limitações nas embarcações e portanto, vai haver a necessidade de haver alguma seleção, espera-se. Alguns projetos têm ou diria até a generalidade dos projetos exigem ou têm algum nível de exigência,
pelo menos no que toca a controle de flutuabilidade, obviamente, e estes mergulhos de teste pretendem avaliar o nível de preparação, o nível de experiência do mergulhador ou do candidato para realizar as tarefas, como eu disse anteriormente, em segurança para si, para os restantes mergulhadores e para o meio ambiente. Esta espécie de triângulo aqui no lado esquerdo pretende demonstrar precisamente que então a complexidade não vai evoluindo no tempo, mas quanto mais abaixo os projetos vão aparecendo, mais exigentes serão no que toca à experiência necessária. E é nesse sentido que, e agora perdi-me aqui, ok, já voltei, e é nesse sentido que a definição do roadmap foi sendo desenhada. Já agora, também mensalmente, caso não tenha ficado claro, portanto, estas bolas representam o início de um mês, mensalmente terão de ser revistos os milestones com a avaliação retrospectiva daquilo que foi a execução do plano enfim, a recolha de lessons learned de forma a que o projeto possa ir evoluindo da melhor forma. Isto não é um documento, este documento que eu estou a mostrar não é um documento escrito na pedra, ok? É algo que se pretende que seja um documento vivo e que vai evoluindo da mesma forma que a nossa curva de aprendizagem também vai crescendo, ok? Portanto, começando aqui pelos projetos eventualmente menos exigentes numa perspectiva de experiência de mergulho, vamos ter projetos ligados à observação de cavalos marinhos, mapeamento de zonas e profundidade de ouriços do mar. Este tema foi um tema que gerou muita surpresa durante as jornadas. Portanto, vamos contar aqui também com o apoio do David Jacinto, que foi o nosso orador ligado aos ouriços do mar, mas que infelizmente não vai estar presente hoje, mas vamos tentar responder às perguntas que possam surgir da melhor forma. Extreme Subpercebes será um projeto, temos aqui algumas coisas giras para mostrar sobre ele, muito ligado então à observação de percebes. Aqui depois também uma observação de moluscos, mariscos, etc. Vamos entrar em detalhe mais à frente. Aí acabou de entrar o João Castro na sessão, que vai falar um bocadinho sobre este tema, que é ótimo. Observação de espécies invasoras e aqui como a forma como eles interagem com as nativas, algo que é um tema muito importante para qualquer zona protegida. Temos aqui limpezas subaquáticas, podem observar que o plano, aqui a barra de Gantt, digamos assim, das limpezas subaquáticas não está pintada com a identificação de um parceiro, porque isto na realidade estamos aqui ainda numa fase, digamos, de maturidade anterior a esse ponto, porque nós temos muita vontade como sabem, a maior parte das pessoas sabe que nós temos levado a cabo muito trabalho neste âmbito, temos muita vontade e muita motivação de partilhar aquilo que é o nosso trabalho neste âmbito com projetos de ciência ou de investigação científica ou de monitorização ambiental. Temos já alguns identificados, mas neste momento não vamos partilhar quais é que são esses projetos, mas seguramente que daqui até meados finais do terceiro trimestre, que é quando este projeto irá acontecer, seguramente por essa altura já teremos. Temos também projetos, ou um projeto, ligado à observação de tubarões na costa de Sesimbra. O tema do tubarão foi também curioso que nas primeiras jornadas de ecologia marinha, não estava previsto um foco tão grande, mas de certa maneira foi interessante que houve várias sessões que se focaram muito nos tubarões e
e foram falados em várias sessões do stop finning, das iniciativas de stop finning, etc. E então não podíamos deixar de fora este tema na parte da ciência cidadã, e já agora também houve demonstração de muita vontade por parte dos mergulhadores de mergulhar com tubarões aqui em Sesimbra, sendo que é algo que já fazemos anualmente, várias vezes durante o verão, digamos, mas agora queremos também aplicar isso ou esse trabalho aqui ao contexto da ciência cidadã. Depois, próximo projeto, caracterização do ambiente de florestas de kelp, estimativa de áreas de cobertura das espécies invasoras do Parque Marinho Professor Luís Saldanha, monitorização da biodiversidade no Rio Vergurara, e para quem não sabe, o Rio Vergurara é um dos mais famosos naufrágios em Portugal, pelo menos Portugal continental, não apenas pela realidade do seu mergulho, mas pela história do local, e já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso. Finalmente temos aqui, ou contamos ainda com uma entidade que se mostrou muito motivada para colaborar de forma ativa com todos estes projetos, que é o Aquário Vasco da Gama, e que, por isso, apresenta-se aqui com uma colaboração contínua ao longo de todo o roadmap, que já agora eu penso não expliquei ao início, mas podem ver que o kick-off do projeto será em junho, não necessariamente no início de junho, mas em junho, até porque há aqui projetos, por exemplo, o Extreme Subpercebes, junho é uma excelente altura para o realizar, portanto temos aqui a motivação para iniciar desde logo, mas não apresento aqui um fim do roadmap. Aqui vamos entrar alguns pelo ano de 2022, de certa forma, e alguns no tempo iremos evoluir provavelmente iremos evoluir para um novo plano, em princípio. Muito bem, para falar destes projetos, acabei de receber a informação que o Diogo Paulo está com alguma necessidade de avançar, portanto, se calhar começamos já pelo Diogo, não sei se ele me consegue ouvir, se consegue ligar ao microfone. Diogo, Paulo? Pedro, estavas a falar com o Diogo? Sim. Aqui? Deixa-me tentar ligar, que ele pode não estar... Pode ter ido à casa de banho. Ok, eu vou apresentando de qualquer forma aqui o projeto de cavalos marinhos. Olha, afinal, André, desculpa, afinal tens que lhe dar a permissão no microfone dele. Ok, faz sentido. Boa, ok. Olá a todos, aqui fala Olá, Diogo, Diogo. como estão? Só para clarificar que não estava na casa de banho. Estava aqui a tentar ligar ao microfone. Boa. Mas não tinha permissão. Mas já está resolvido. Então, mais uma vez, muito obrigado aqui à organização da ANCA por me terem convidado a participar neste vossa iniciativa de ciência cidadã, que acho que é super importante. Para dar assim uma breve nota, o meu nome é Diogo, não é? Como o André já disse, e eu trabalho no Centro de Ciências do Mar, que fica na Universidade do Algarve. Sou investigador e faço muito trabalho com recuperação de habitats. Recuperação de habitat de corais, que são as gorgónias na nossa costa, de plantas marinhas e de algas. E também fazemos muitos trabalhos de monitorização das espécies e dos habitats. Temos tido ao longo dos anos de criação do Parque Marinho, desde o início, projetos que tiveram um grande impacto no Parque Marinho, na sua implementação. Isto desde 2007, foi o projeto Biomars. Esse projeto teve vários parceiros institucionais, o Centro de Ciências do Mar era um deles, onde eu trabalho,
e temos continuado a ter vários projetos nesta área do Parque Marinho Professor Luís Saldanha, mas também noutras zonas de Portugal e do mundo. Temos bastantes projetos de investigação que envolvem mergulho, ou que já envolveram mergulho, desde o Japão à Patagónia, à Antártida, às Ilhas Atlânticas, muitos sítios no mundo. E, neste caso, para ajudar aqui com esta iniciativa da Antia, focámos os nossos trabalhos na vossa região, aí na região do Parque Marinho Professor Luís Saldanha, e através do Centro de Mergulho Científico do Centro de Ciências do Mar, ou seja, esse Centro de Ciências do Mar é um centro de investigação que tem um centro de mergulho científico. Eu estou aqui a representar essa instituição para integrar os nossos trabalhos de investigação com os cidadãos. Como o André bem explicou, os trabalhos de ciência cidadã requerem alguma capacidade de mergulho que muitas vezes vai além do open water, e isto depende muito do tipo de trabalho que as pessoas vão fazer. Ou seja, se for um trabalho de observação, ou seja, se as pessoas forem só observar os cientistas, o que é que os cientistas fazem, nesse caso, desde que a profundidade seja adequada e as condições ambientais sejam adequadas, o mergulhador com open water pode ver as atividades que o mergulhador científico está a desenvolver. No entanto, se esse ambiente for mais complexo, mais profundo, ou tiver correntes fortes, ou houver a necessidade de uma técnica ou de um gás respirável que não seja ar, então o mergulhador já vai ter uma certificação, além do open water. E, obviamente, se estivermos a falar de que os mergulhadores vão participar ativamente nas tarefas que os cientistas estão a desenvolver, então aí o leque de formação obrigatório ou recomendado para este tipo de atividade aumenta imenso, até ao nível que nós chamamos de mergulhador científico. Nós, do Centro de Ciências do Mar, é um dos nossos fortes, é a formação na área de mergulho científico, especificamente, que ajuda efetivamente os cientistas a recorrerem a cidadãos que têm uma formação adequada para os poder ajudar. Está aqui uma série de níveis de participação e uma série de níveis de mergulho que são adequados dependendo do nível de participação. Então, vamos pôr aqui um paralelismo que, sei lá, tenho um familiar que é construtor civil e constrói prédios muito grandes e eu quero ir lá ajudar. O que se calhar o que eu vou poder ajudar é carregar uns tijolos para trás e para a frente, porque eu não percebo nada de construção civil, não é? Mas se por acaso eu já tivesse feito a licenciatura em engenharia, se calhar já não carregava tijolos, se calhar já dava ali uns bitites mais informados de como é que aquilo se faz. Portanto, é a mesma coisa aqui em relação à ciência. Ser mergulhador já é uma parte muito importante para podermos observar o que os cientistas fazem, mas quanto mais técnica de mergulho e mais qualificações eu tiver, mais vou poder estar envolvido nesta atividade. Portanto, que tipicamente estas atividades de ciência são feitas por cientistas, não é? E só nos últimos anos, se calhar na última década, é que o mergulho com cidadãos para ajudarem na ciência se tornou mais comum, mas isto acontece, obviamente, dentro das limitações de capacidade e conhecimento de cada mergulhador, como já referi. Então, indo aqui um bocadinho mais aos nossos projetos, André, tu querias que eu falasse sobre a observação de cavalos marinhos, é isso? Não estou a ouvir, André. Não estou a ouvir nada, zero. Desculpa, aqui tínhamos identificado contigo, portanto, a começar nos cavalos marinhos, mas para os últimos três, aliás, o Kelp, o Pedro estava-me a dizer para deixar para o fim, temos também aí o João Franco, mas as áreas invasoras, a estimativa de áreas de cobertura de espécies invasoras e a monitorização da biodiversidade no Rio Barborado. Ok, então vamos começar pelos cavalos marinhos. Os cavalos marinhos são um projeto, desculpa lá, tenho aqui o gato a passar para trás e para a frente. Faz parte aqui da biodiversidade cá de casa, o gato vem aqui fazer visitas. Então, em relação aos cavalos marinhos, os cavalos marinhos são uma espécie muito importante para nós percebermos a sua distribuição e estado das populações, porque os cavalos marinhos estão ligados ao habitat, são dependentes do habitat. Eles dependem de outras espécies estruturantes de habitat para lhes darem abrigo, para se reproduzirem e até para comerem. Os cavalos marinhos são utilizados muitas vezes como o que se costuma dizer em inglês um flagship, é uma bandeira para a conservação, porque é um animal carismático, e é utilizado muitas vezes, do ponto de vista da conservação, para chamar a atenção sobre os problemas que ocorrem no mar
problemas de conservação, e através da proteção do cavalo marinho acabamos efetivamente por proteger habitats inteiros. Isto já aconteceu em vários sítios do mundo. Em Portugal, especificamente, temos na Ria Formosa um projeto a decorrer onde o cavalo marinho é utilizado como assim o grande chavão para o projeto, mas e fez com que fosse criada uma zona dentro da Ria Formosa que é agora totalmente protegida, não pode haver atividades de extração nem navegação, onde se vai fazer recuperação do habitat onde vivem os cavalos marinhos. Ou seja, acaba por ter aqui um impacto muito maior do que o próprio cavalo marinho. A pessoa que é especialista nesta área não está aqui nesta reunião, é o meu colega Miguel Correia, que é o expert em cavalos marinhos. Na verdade, eu sou o expert no habitat onde mora o cavalo marinho e ele no cavalo marinho, e trabalhamos muito em conjunto. E será ele que vai até dinamizar mais esta área. Eu vou participar com certeza, mas o Miguel aqui é aqui o líder desta ação. E basicamente o que nós queremos é que as pessoas mergulhem em vários sítios do país. Num desses sítios poderá ser aí a zona do Parque Marinho Professor Luís Saldanha, onde os mergulhadores vão fazer observações durante o seu mergulho, onde é que existem cavalos marinhos, quantos são, de que sexo, de que espécie e de que tamanho. Isso para nós é muito importante, para nós termos uma base de dados dessas ocorrências e sabermos como é que as populações estão, e estão em declínio, estão em expansão, e se ocorrem cavalos marinhos em zonas que nós nem sequer sabíamos que ocorriam. Que também é um projeto onde o Centro de Ciências do Mar participa, através deste meu colega Miguel Correia, mais uma vez, eu não participo nesse projeto de forma direta, ele é que participa, com a WWF, que o projeto chama-se Cavalos Marinhos Desconhecidos, e estes dados até podem contribuir para esse projeto, ou seja, há aqui várias contribuições. Podemos fazer este projeto, como diz aqui nesta ficha, 2 vezes por ano. A altura ideal, na verdade, seria agora, que é a altura em que os cavalos marinhos se juntam para se reproduzirem. Depois, quando eles começam a encontrar... Bom, na verdade é antes deles se juntarem para se reproduzir. Quando eles começam a encontrar os seus parceiros para se reproduzir, começam a dispersar. Por isso, nesta altura, início mesmo da primavera, seria o ideal para fazermos este primeiro mergulho. Este ano já vamos um bocadinho acima da hora e com estas restrições de Covid isto se calhar vai ser complicado, mas depois podemos voltar a fazer mais no outono e permite-nos então termos aqui isto feito 2 vezes por ano, já seria muito interessante. Idealmente fazíamos isto 4 vezes por ano, mas fizemos 2 já não é nada mal. Como diz aqui na ficha, podem ser open waters, porque tipicamente isto é feito em ambientes muito baixos. O cavalo marinho não é uma espécie que se encontra em grandes profundidades e, salvo algumas exceções, em locais onde pode haver bastante corrente, como estuários de rios, nesse caso nós pedimos uma certificação superior a open water e o mergulhador tem que ter mais capacidade de mergulho, mas na maior parte dos locais pode ser um mergulhador open water. Obviamente vai ser acompanhado por um investigador ou por um guia de mergulho, porque quando estamos a fazer tarefas, mesmo que seja só localizar o cavalo marinho e apontar debaixo da água, escrever o seu tamanho, o seu sexo e a sua espécie e tirar-lhe uma fotografia, isto reduz a atenção do mergulhador, o que pode levar a uma perda de portabilidade, a uma distração na quantidade de gás. Então, se for um mergulhador open water, convém ir acompanhado para que o mergulhador seja sempre salvaguardado desses problemas. Tem alguma questão em relação a este projeto dos cavalos marinhos? Não surgiu aqui nada, acho que podemos avançar, depois se entretanto surgir alguma coisa também se... Podem perguntar no chat ou podem perguntar depois por e-mail e encaminhar-me que eu dou vazão depois às respostas. Boa. Posso então passar ao próximo tema? Podes, obrigado. Sim, pode. Vou ter de passar aqui alguns à frente, assim rapidamente. Agradeço imenso, André. Eu é que furei aqui um bocado o esquema. Não há problema. Porque eu tive aqui um problema e tenho que sair antes do fim da sessão. Aqui, este projeto é sobre espécies invasoras no Parque Marinho Professor Luís Saldanha. Há uma espécie invasora que todos os mergulhadores conhecem muito bem. É uma alga vermelha que fica agarrada aos fatos. Com certeza que todos vocês já ficaram com o fato forrado daquela alga vermelha a pensar, isto prende-se em todo lado. É um tremendo incómodo. Agora lavar o equipamento, isto fica a boiar por todo lado e nunca mais ninguém se livra daquilo. Esta é uma espécie que se pensa que teve origem no Japão. E esta espécie acabou por se espalhar pelos mares temperados do mundo inteiro. Há várias teorias na sua propagação. Uma delas são as águas de lastro dos barcos, que quando vão entrar nos estuários, para dentro dos rios, para irem para o porto, têm que largar a água de lastro para ficarem mais leve, e dentro dessas águas de lastro trazem imensos organismos que são de outros mares, muito longe daqui.
e pensa-se que este foi o veículo de transmissão e de propagação desta alga invasora, que encontrou em Portugal e nos sítios do mundo, mas em Portugal é o nosso caso específico, uma zona onde não tem predadores e acabou por ocupar o espaço de outras algas que são nativas de Portugal. Tem um problema que é, como vocês já ouviram falar dos eucaliptos, não é? Os eucaliptos têm mais ou menos o mesmo problema. Há menos biodiversidade dentro dos eucaliptos do que se formos a uma zona de sobreiros, de montados, há mais aves, há mais insetos. Porquê? Porque o eucalipto também não é uma espécie da nossa floresta, não é? É uma espécie introduzida. Neste caso acontece a mesma coisa. Como são espécies introduzidas, e com um caráter invasor, ou seja, elas crescem muito rapidamente sobre substrato disponível, acaba por haver menos espécies que usam estas algas, peixes e crustáceos e moluscos, usam estas algas como refúgio e há vários estudos no mundo inteiro sobre o impacto que estas espécies têm nos ecossistemas locais. Então, é importante nós sabermos como é que é a dinâmica anual, ao longo dos anos, como é que se tem vindo a comportar esta invasão. Se há mais, se há menos, se vai variando de ano para ano. E há vários investigadores no Centro de Ciências do Mar que trabalham com esta matéria. Um deles trabalha-se mesmo com espécies invasoras. E outro investigador que trabalha no meu centro de investigação, onde eu trabalho também, trabalha com uma área muito interessante que é utilizar estas algas, que têm como nome Asparagopsis armata, tem assim um nome complicado, que é o nome em latim, que é o que usamos para descrever as espécies. Aqui a Asparagopsis armata pode ser usada como um componente na alimentação do gado e pode reduzir imenso as emissões de metano que as vacas emitem, não é? E que contribuem para os gases de efeito de estufa que levam ao aquecimento global e à desregulação do nosso clima, como nós vemos hoje. Não sei se vocês têm noção, mas as emissões de gases com efeito de estufa por parte da indústria do gado são muito significativas neste panorama do aquecimento global, e encontrar medidas para mitigar estas emissões são fundamentais. Uma delas era nós todos reduzirmos o nosso consumo destes produtos, isso era importantíssimo, e o outro seria que a alimentação desses animais limitasse estas emissões de metano. Então, esta alga pode contribuir para isso. Mas também é importante nós sabermos qual é que é a quantidade dessa alga que temos no parque marinho, porque até pode ser que um dia ela venha a ser explorada para contribuir para esta indústria alimentar e futura redução de gases com efeito de estufa. Por isso, estes dados de qual é que é a evolução destas invasões, não é, ao longo dos anos, são muito importantes para nós podermos tomar estas decisões e informar os gestores dos parques marinhos e de outros institutos relevantes. Mais uma vez, este projeto pode ser feito por mergulhadores, que neste caso têm que ter uma experiência já avançada, com o número de 24 mergulhos registados, porque já existe que o mergulhador tenha um controle de totalidade, tenha uma atenção no ambiente e na sua equipa, porque senão vão se perder todos uns dos outros. E vamos ter uma sessão de treino antes de fazer este projeto. É fundamental haver um treino de meio-dia, onde nós podemos formar os mergulhadores a como recolher estes dados, esta informação, e depois toda esta informação é gerida por nós numa base de dados e distribuída pelos nossos colegas no Centro de Ciências do Mar. Isto pode ocorrer 4 vezes por ano, deve ser sazonal, para sabermos a evolução ao longo do ano, e deve ser feito em vários pontos ao longo do Parque Marinho de São Luís Saldanha, e não só num ponto, porque esta espécie espalha-se ao longo do parque todo. Por isso, podem ter a oportunidade de mergulhar em sítios como, por exemplo, a Praia da Foz, ou a Praia dos Lagosteiros, que são sítios que se mergulham pouco, ou até mesmo ali na Baía da Armação, onde há imenso desta alga também. Aliás, ela espalha-se pelo parque todo. Tem alguma questão em relação a este projeto? Alguma coisa que possa esclarecer? Em relação a este projeto ainda não surgiu nenhuma questão. Há aqui outra questão para ti, mas se calhar falávamos antes do próximo, e quando terminares eu ponho-te esta questão, pode ser? Ok. Boa. Então o próximo, monitorização da biodiversidade no Rio Vergurara. Diogo?
Ok, o River Gorara é um naufrágio, obviamente, muito emblemático, não é? Dos naufrágios que tem das histórias mais conhecidas dos naufrágios da costa portuguesa. Há pessoas que ainda hoje em dia mergulham, como por exemplo o José Torais, que viu o River Gorara a afundar. Isso é algo extraordinário. E convido-vos a conversarem um dia com ele sobre a história do afundamento do River Gorara, que ele conta em primeira pessoa como ninguém, não é? Porque ele viu, não é? Ou seja, tem este marco simbólico de ainda há pessoas que mergulham ativamente e que viram o naufrágio afundar, e a história é bastante conhecida. Está a profundidades mergulháveis, é dos pontos de mergulho mais visitados de Sesimbra, e representa aqui uma oportunidade fantástica, que é nós percebermos quando é que os naufrágios têm o seu potencial máximo. O naufrágio tem vários potenciais, não é? Um deles é que o naufrágio tem um valor histórico, não é? E tem um valor emocional, porque houve vítimas e porque houve uma tragédia. Então as pessoas visitam como um local histórico. E também visitam como um local de atrativa à biodiversidade. Nós sabemos que quanto mais estruturas tivermos dentro de água, mais abrigo se cria para a vida, principalmente para os peixes. Então são estruturas assim tridimensionais e com muitos buracos, os peixes adoram. Por isso é que o River Gorara é um sítio onde se vai mergulhar e sabe sempre que há imenso peixe e há imensas coisas para ver. Então, o naufrágio acaba por também ter aqui um valor para a biodiversidade. Também pode ter impactos, obviamente. Né? O naufrágio tem impactos, principalmente o naufrágio como o River Gorara, que não foi limpo, né? Antes de afundar, não foi uma coisa preparada para afundar. Obviamente tem um impacto, tem combustível, tem todos os componentes que são feitos no naufrágio que são tóxicos para o meio marinho. Né? E é interessante nós conseguirmos estudar, como já foi feito em outros sítios do mundo, quando é que o River Gorara vai ter o pico de biodiversidade, ou se já teve o maior pico de biodiversidade e de integridade da estrutura. Porque é aí que ele vai ter o maior interesse do ponto de vista da visita, não é? Onde eu tenho a estrutura o mais intacta possível, consigo ver o naufrágio, e tenho a maior biodiversidade possível no naufrágio. Ou seja, aumenta-me aqui o potencial, tanto da biodiversidade como da arqueologia, por assim dizer. Se bem que aqui o termo arqueologia é usado de uma forma um bocado lata, no verdadeiro sentido da palavra, um sítio é arqueológico passado 100 anos do seu... Um naufrágio é arqueológico passado 100 anos do seu fundamento. Há aqui algum debate sobre quando é que é arqueologia, quando é que não é, mas é, sem qualquer dúvida, um local com interesse histórico e é um património cultural. Por isso é isso que queríamos saber, quando é que este património cultural atinge o seu máximo de interesse do ponto de vista cultural e biológico. Para isto precisamos de mergulhadores que tenham uma certificação de mergulho já mais avançada, que este naufrágio vai até 30 metros de profundidade, os tempos de fundo podem ser mais longos, seria interessante ter mergulhadores com certificação de Nitrox, eventualmente Deep Diver, com bastantes mergulhos certificados, qualquer coisa acima dos 50, tem que ter muito bom controle de flutuabilidade, e aqui o plano de mergulho vai ser mais complexo, o treino vai ser mais complexo, e obviamente que os grupos vão ser mais pequenos, e a supervisão vai ser mais apertada, porque vamos estar a desempenhar tarefas de monitorização ambiental e de caracterização das espécies, numa profundidade já razoável, onde o gás já é uma limitação. Se mergulharem com garrafas duplas, então era uma maravilha, porque conseguimos estender mais os mergulhos, e o que acaba por trazer aqui alguns desafios, no meu ponto de vista, muito interessantes, porque é também por isso que eu gosto de mergulhar, pela complexidade também dos mergulhos e dos seus planos, mas temos de fazer isto tudo como deve ser, com muita segurança. Por isso vamos ter aqui uma fase de formação um bocadinho mais intensa e grupos mais pequenos e uns pré-requisitos mais elevados. Isto será feito uma vez por ano, não há necessidade de fazer mais do que uma vez por ano. Obviamente tem datas a definir, precisamos aqui de uma janela de bom tempo e vai durar aí uns 4 dias de operação, onde mobilizamos tanto cientistas como os cidadãos que queiram participar e fazemos este trabalho em conjunto. Tem alguma questão aqui em relação ao River Gorara? Não em relação ao River Gorara, vou então colocar, obrigado Diogo, vou colocar a Obrigado. pergunta que foi direcionada aqui pelo Fernando Trindade. Pessoal com interesse em informações de mergulho científico, queres falar um bocadinho sobre isso? Eu posso responder aqui para todos, posso responder aqui para todos no chat, em que nós temos um e-mail, que eu vou escrever, que é... eu tenho que ir aqui buscar o nosso site.
Ok. Está aqui no chat para todos o nosso site. Acho que tem um erro, não? Tem um erro, eu sabia. Falta um i. Pois está. Agora está. Tem muitos S e muitos Cs tudo ao mesmo tempo. O primeiro está mal, o segundo está bom. E depois temos aqui ccmardiving@ual.pt, que é o nosso e-mail. Okay? Também temos um Facebook, que é o ccmar Scientific Dive Center, que encontra no Facebook. Os nossos cursos são abertos à população em geral, mas aproveito para dizer que uma vez que estamos a fazer esta parceria com a Antia, que já temos há muitos anos, queria só aqui também expressar a minha grande amizade de há muitos anos com o Jori, que é aqui o cabeça da Antia, e que tenho muito gosto em participar com ele nestas atividades e desenvolver estas atividades com ele, e por isso convido e sugiro a que, se tiverem interesse nestas formações em mergulho científico, que organizem através da Antia, que nós temos todo o gosto em enviar os nossos instrutores para a Antia e passarmos aí uma semana a formar mergulhadores em mergulho científico em conjunto com a Antia, no âmbito desta iniciativa. Acho que seria muito interessante fazermos, como já fizemos no passado. Okay? Na verdade, isto é uma coisa que já foi feita várias vezes na Antia, este tipo de formação, não com tanta frequência, obviamente, como fazemos no Algarve, porque é a nossa casa, mas com todo o gosto vamos fazer uma visita aos nossos amigos da Antia e organizamos umas atividades de formação com vocês. Obrigado, Diogo. Já respondeste também à segunda parte da questão, que era como é que é, então, a malta que está longe da Universidade do Algarve. Pronto, o Diogo Paulo e a sua equipa terão então todo o gosto de se deslocar, obviamente, trazer até aqui à zona de Sesimbra, então o mergulho científico. Exatamente. Penso que não há aqui para já mais nenhumas questões em relação aos projetos em si. Diogo, olha, tenho-te a agradecer não apenas a tua presença hoje, mas todo o apoio que tens dado ao longo destas largas semanas de desenho do projeto, e esta ajuda que tens dado também numa ótica de coordenação científica, e pronto, e vamos então seguir para os próximos passos. Muito obrigado, André, e obrigado ao resto da equipa, e partilho o mesmo gosto. Tem sido um gosto e espero que isto vá por bom caminho, porque acho que é mesmo muito importante que cada vez mais os cidadãos estejam ligados com a ciência, e vocês fazem um papel espetacular em fazer esta ponte entre os cientistas e os cidadãos, que acho que é fundamental para que todos nós possamos contribuir para um futuro melhor no nosso planeta, com uma proteção dos oceanos que só pode ser feita por todos, não pode ser feita só pelos cientistas. Por isso agradeço imenso a vossa iniciativa. E agora despeço-me porque tenho que me pisgar, tenho aqui umas incumbências que não posso livrar. Agradeço imenso o convite e desejo um resto de boa sessão para todos. Se tiver alguma dúvida, podem enviar por e-mail que eu respondo. Adeus, até breve. Obrigado, Diogo. Um abraço. Adeus, com licença. Muito bem, vamos dar então continuidade aqui à nossa sessão. Vou apresentar, aliás, vou pedir ao Pedro para apresentar o próximo interveniente, que é a Paula Cheinho. Pedro. Exato, podes colocar André no slide referente à atividade de ciência cidadã relacionada com a investigação da Paula. André, estás a ouvir? Sim, sim. Ok. Deixa-me só dar permissão à Paula para poder falar. Ok, já está. Olá, Paula, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa. Dou-te então a palavra, o projeto que estás envolvida connosco e também o CCMAR, tu relacionado com o mar, né? É este, as espécies invasoras e a possível interação com espécies nativas. Força, estás à vontade.
Muito boa tarde a todos. Obrigada por me convidarem para estar presente nesta sessão. Eu já ouvi aqui coisas muito interessantes sobre o uso da ciência cidadã para contribuir para a investigação. E, portanto, achei este projeto interessante e acho que podemos ter aqui boas ligações. O Diogo Paulo já falou aqui um bocadinho do trabalho com espécies invasoras que eles estão a fazer no CCMAR, nomeadamente com algas e com as Paragopsis armata. No MARE, que é o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, que eu estou alojada na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, nós temos trabalhado mais de uma forma geral com o levantamento de espécies exóticas em meios estuarinos, costeiros e lagunares, e portanto trabalhamos um bocadinho com todos os grupos taxonómicos e temos feito inventários de quais são as espécies que ocorrem na nossa costa. Isto porque, ao abrir alguma regulamentação europeia, nós temos que assegurar que travamos aqui a taxa de introdução de novas espécies, uma vez que elas têm impactos significativos. E, portanto, para isso temos que identificar quais são as espécies, onde é que elas estão, como é que podem ter chegado cá, para depois implementar medidas, quer para controlar as populações ou erradicar espécies potencialmente invasoras, quer para controlar ao nível dos vetores de introdução, ou seja, evitar que elas consigam entrar cá. E, portanto, em que é que eu acho que eventualmente podemos colaborar e pode ser útil a ciência cidadã com o mergulho? Bem, nós em geral trabalhamos mais nos chamados hotspots das espécies exóticas, que são os locais privilegiados de entrada destas espécies, e que são zonas portuárias, marinas de recreio e aquaculturas, porque, tal como o Diogo Paulo explicou antes, estas espécies podem chegar nas águas de lastro das embarcações, que usam para contrabalançar a carga e descarga dos pesos das embarcações, mas também podem chegar agarradas aos cascos das embarcações, portanto incrustadas. E podem chegar através da aquacultura. Por exemplo, se nós importarmos ostras para cultivar no estuário do Sado, onde elas são muito cultivadas, essas ostras podem trazer espécies agarradas às conchas ou até mesmo no líquido intersticial dentro das conchas. E, portanto, isso é uma forma de introdução de espécies exóticas. Sem nós percebermos bem, estamos a introduzir novas espécies. E, portanto, é isso que nós estamos a tentar perceber o que é que está a acontecer e como é que podemos evitar e controlar e mitigar os efeitos. O que é que, em geral, fazemos com o público em geral? Visitamos marinas de recreio, que são sítios estratégicos para conseguirmos observar estas espécies. Em mergulho é mais difícil no sentido em que num mergulho é extremamente, ou vamos a sítios privilegiados onde elas estão, como o caso das marinas de recreio, e garanto-vos que um mergulho numa marina de recreio não é muito atraente, não se vê um palmo à frente do nariz na maioria dos casos, exceto, por exemplo, em Sines, que é uma marina extremamente limpa e, portanto, com grande visibilidade, mas se quisermos mergulhar em marinas estuarinas não tem piada nenhuma. Portanto, eu diria que aqui o ponto de contacto interessante será perceber qual é o nível de dispersão destas espécies, porque nós sabemos que elas chegam nas embarcações e fixam-se nas marinas de recreio. E depois, dispersam-se pelo ecossistema? E porque nos ecossistemas naturais é onde elas podem causar impactos mais deletérios. As marinas são estruturas artificiais, aí não nos incomodam muito. Mas só que parem, por exemplo, uma área marinha protegida, aí sim já são preocupantes. E nesse sentido, quem anda a fazer mergulho pode ser muito útil no sentido de perceber onde é que estas espécies andam. E, portanto, a minha proposta seria, por exemplo, num dia em que se faça um mergulho, haver uma formação prévia na marina onde os mergulhadores vão embarcar, para observar as espécies exóticas que já estão fixas nos flutuadores, nos cabos, nas boias dessa marina, reconhecê-las, para depois perceber se durante o mergulho elas são avistadas ou não. Isto porque é extremamente difícil às vezes perceber o que é uma espécie exótica. Nós, quando mergulhamos numa zona rochosa, temos uma grande diversidade de algas, briozoários, tunicados, crustáceos, bivalves, etc. E é extremamente difícil às vezes conseguir distinguir espécies nativas e espécies exóticas. Mas se já as tivermos visto antes, estamos alerta. E se encontrarmos alguma coisa que nunca vimos antes, também estamos alerta. E isso pode ser muito útil no sentido de identificar novas ocorrências ou dispersão de espécies exóticas em áreas onde elas não eram conhecidas antes. E, portanto, a minha proposta é essa, é usar alguns guias que já existem que permitem identificar características diferenciadoras das espécies exóticas comparativamente a algumas nativas muito parecidas, e também fazer a sua observação numa marina de recreio ou num sítio, num ancoradouro, onde os mergulhadores embarquem para fazer o seu mergulho e antes reconhecem estas espécies para mais tarde poder ver se as avistam durante o mergulho. Portanto, é essa a proposta, é neste sentido que eu acho que podemos colaborar para ver se percebemos se há dispersão destas espécies exóticas em áreas onde elas podem causar impactos significativos.
Pronto, o Pedro preparou aqui este resumo que eu ainda não tinha tido a oportunidade para ver, nós falámos muito recentemente sobre isto, e portanto quais são os requisitos em termos de mergulho. É bom ter um bom controle de flutuabilidade no sentido de poder realizar fotografias e observar e manusear os exemplares para os poder reconhecer, mas eu diria que não é um requisito absoluto, ou seja, um mergulhador no início da sua atividade pode perfeitamente estar atento e identificar a ocorrência de algumas espécies exóticas durante o seu mergulho, portanto não temos aqui nenhuma necessidade específica. Estas necessidades têm mais a ver com o tipo de mergulho que se vai fazer, qual a profundidade, se é um mergulho de open water ou se é a partir do sedimento, portanto isso é mais determinante, e como as espécies exóticas ocorrem um pouco por todo lado, não temos grandes requisitos limitativos de participar numa atividade como esta. Outra coisa que ajuda é sempre haver um registro fotográfico ou até mesmo a recolha de algum exemplar para posteriormente poder confirmar-se a sua identificação. E, portanto, eu acho que há aqui um grande potencial no sentido em que os investigadores não estão sempre a mergulhar, não estão sempre a mergulhar em sítios bonitos com espécies fantásticas e, portanto, não sabem onde é que estas espécies exóticas podem andar. Portanto, todo o auxílio é útil aqui no sentido de mapear muito melhor quais são as áreas que estão a ser colonizadas por estas espécies. Obrigado, Paula. Tenho só aqui uma questão, que é, portanto, já sabemos que estas espécies vão ser encontradas, sobretudo, e aqui neste contexto, junto da Marina. Em que medida é que podemos esperar encontrar fora do Porto, mas aqui nas zonas próximas ao Porto, por exemplo, há aqui locais de mergulho, que é logo à saída do Porto de Abril de Zimbra. Qual é que é a expectativa de podermos encontrar aí, se é que temos essa informação, também, ou a que distância, algumas destas espécies, ou se é só mesmo, enfim, junto à Marina? Não. Um estudo que nós fizemos foi uma tese de mestrado de uma aluna minha, há 3 anos atrás. Estivemos a observar as espécies exóticas nas marinas que estão ao longo do estuário do Tejo, nomeadamente Parque das Nações, Marina de Alcântara, Oeiras e Cascais, e depois fomos observar as zonas rochosas fora das marinas, portanto em zonas próximas, para perceber se as espécies tinham dispersado. E sim, encontramos uma boa parte delas que colonizaram o meio externo, portanto, mesmo a alguma distância das marinas, como a mais de 1 quilómetro, podemos perfeitamente encontrar estas espécies. Aliás, muitas delas já cá estão há centenas de anos e, portanto, já tiveram tempo suficiente para se dispersar a longa distância. Portanto, depende das espécies. Eu não sei responder onde é que estão e não estão, mais uma vez porque os projetos de investigação têm uma área de ação limitada e, portanto, não é frequente nós fazermos mergulhos em sítios onde andam, por exemplo, os mergulhadores que o fazem por lazer, e não sabemos onde é que elas estão. Há projetos pontuais, como o que foi aqui mostrado pelo CCMAR. Nós também temos alguns colegas que estão a trabalhar no Parque Marinho Luís Saldanha a fazer levantamentos de biodiversidade, mas fazem mergulhos pontuais, e esses sim, por exemplo, quando recolhem algumas coisas que desconfiem que são exóticas, trazem-nos exemplares e, portanto, aí confirmamos. Mas há espécies que são muito conspícuas e é essas que nós podemos mostrar a quem vai mergulhar que, caso as avistem, podem registar, porque são extremamente fáceis de identificar e perceber que são diferentes das restantes. Ou seja, temos aqui um potencial para depois, mesmo em mergulhos lúdicos, poder contribuir para este projeto, depois de recebermos a tal formação que a Paula falava inicialmente. Sem dúvida, sim. Ok, ótimo. Eu não tenho aqui mais questões. Paula, resta-me agradecer aqui a disponibilidade para a sessão de hoje e para a ajuda que deu até ao momento e que vamos continuar a contar com ela. Muito obrigado. E pronto, e vamos avançar então para a próxima fase. Obrigada. Pedro, queres apresentar a próxima participante? Exato. A próxima participante é a Teresa Cruz, é investigadora do MARE e da Universidade de Évora, que também é professora universitária lá. Vai-nos então aqui falar deste projeto Extreme Sub Percebes. Força! Olá, então boa tarde a todos. Obrigada por poder participar aqui neste projeto, que acho que é muito fixe, esta possibilidade de interação convosco e com os participantes potenciais.
Portanto, eu estudo os percebes já há muitos anos e os percebes são uma espécie, são crustáceos, são filtradores e vivem em sítios extremamente hidrodinâmicos. E são pescados, não é? É uma espécie com alto valor comercial, tem interesse, o que, pelo facto de no Parque Marinho Luís Saldanha não haver, à partida, exploração, não é? Ainda tem este interesse acrescido, porque poderemos fazer observações neste local de percebes que mais velhos, porque há muito tempo que podem não ter sido explorados, nomeadamente os percebes do mergulho, porque o percebe vive sobretudo na zona entre marés, mas há percebes que se distribuem em condições subtidais até profundidades, quiçá elevadas, não sabemos o quanto. Os registros que nós temos antigos são quase de há um século atrás, de profundidades máximas que os percebes podem existir. Por isso, um dos objetivos era precisamente esse, era de conseguir registar a profundidade máxima de observação dos percebes numa zona onde, não sendo apanhado, ainda podemos ter isso mais de forma natural. Portanto, esse era um dos objetivos, era registar, era fazer esse registro. Depois, efetivamente, não há muitas observações dos percebes que estão sempre debaixo de água, portanto, dos percebes subtidais. E eles vivem em grupos, e aqui o outro desafio que também se tinha neste mergulho, portanto, isto seria só para fazer uma vez, e na altura de maio, junho, tem que ser um dia de mar muito calmo, porque, como eu disse, eles vivem realmente em zonas muito hidrodinâmicas, portanto tem que ser em condições de mar muito calmas, e temos que ir mesmo lá para o cabo, portanto para a zona exposta, onde eles existem em maior abundância. E porquê nesta altura? Porque também será uma altura onde, se tivéssemos muita sorte, poderíamos observá-los na reprodução. E eles fazem uma espécie de uma cópula, e que são as observações que existem e os filmes que existem sobre o processo de cópula dos percebes são muito, muito raras. Há um registro e que está aí se puseres aqui num slide a seguir, se vocês colocarem, podem... portanto, isto são os percebes, estas são fotografias, portanto, isto é tirada nas berlengas, esta que está aqui na minha mão, são percebes de tamanho muito grande. Esta em baixo já é um percebo de mergulho. Esta que está aqui à esquerda são percebes da zona entre marés, e eles vivem em grupos. E agora podes passar o slide a seguir e colocar. Esta filmagem foi feita em aquário, no aquário da Finisterra, na Corunha, e não sei se vocês conseguem perceber, mas este percebo que está aqui no meio, centrado, está a receber uma cópula de dois vizinhos, que estão, este aqui tem um pénis que está a ser introduzido dentro deste que está aqui no meio, e o outro que está em cima também o está a fazer. Portanto, há aqui uma espécie de uma orgia entre este aqui que está aqui no meio, que eles são hermafroditas, e que estes dois, o de cima e o de baixo, está a copular aqui com este. Estas observações são extremamente raras. Há muito poucas. Há esta aqui que foi em aquário, mas na natureza, portanto na zona subtidal que eu tenha conhecimento não existe. Nós temos um pequeno filme que fizemos no Intertidal, que está de má qualidade, e por isso também era um desafio de o conseguirmos fazer. Claro que é difícil, não é, estar ali a filmar e estar a ver se eles, além de estarem a comer, se também estão a fazer a cópula, não é? Portanto, essas imagens depois terão que ser analisadas fora d'água, não é? E ver se está a acontecer ali qualquer coisa ou não. Mas era também um desafio. Agora, se puderem pôr outra vez naquele slide do esquema. Portanto, e por isso esta frequência, ser uma vez por ano e ser nesta altura, com o mar calmo, em maio ou em junho, é porque estamos na altura da reprodução dos percebes e potencialmente pode ser mais fácil de fazer esta observação. Depois, fotografá-los em condições subtidais. Aqui o interesse era ver também o tamanho máximo que eles atingem,
porque podem atingir, e não sendo explorados, sendo percebes de mergulho, que é onde eles atingem maiores dimensões, também tentarmos chegar a um Guinness, um top de tamanho de percebo, que também há muito poucos registros de tamanhos máximos que eles possam atingir. E o último desafio era um bocadinho também de descrever o habitat e fotografar uma ou duas pinhas que se pudessem refotografar noutros anos, não é? Que fosse possível demarcar, não é? E no ano seguinte, se voltarmos a fazer isto, de voltar a fotografar essa pinha para ver no fundo se ela cresceu, se esse grupo tem agora novos indivíduos ou não tem. E também, tal como já disse ao princípio, há muito poucas observações destes animais debaixo d'água em condições subtidais. O que é o requisito de um participante aqui? Tem que ser alguém que esteja bastante à vontade, efetivamente, no mergulho, porque mesmo em dias de mar calmo, o sítio num espechel ou num sítio muito exposto serão sítios sempre com corrente, com alguma agitação. E depois, se queremos tirar fotografias e filmar, também requer essas competências, não é? de controle e de flutuabilidade para o poder fazer. Mas basicamente é isso, é profundidade máxima, descrição do habitat, fotografar também e é isso. E espero que se consigam encontrar alguns. Parece-me que temos aqui um projeto que vai ser engraçado fazer algumas coisas completamente novas, não é? Vai ser muito, muito interessante. Teresa, muito obrigado por tudo, pela ajuda não apenas neste projeto, mas também pela ajuda no restante trabalho que tem dado aqui esta iniciativa. Pedro, queres dizer mais alguma coisa? Não, está tudo bem. Estava aqui a organizar o próximo participante. Obrigado, Teresa. Ok, então boa continuação aí dos nossos projetos. Obrigado. E se encontrarem os percebes muito, muito, muito grandes, depois avisem. Claro. Então vá, tchau, tchau. Pedro, queres apresentar então o próximo? Isso mesmo. Vamos avançar agora para o próximo participante, próximo cientista, próximo investigador. Agora temos aqui connosco o João Castro, que o projeto de Ciência Cidadã em Mergulho é este: avaliar a abundância e o tamanho de mariscos no Parque Marinho Professor Luís Saldanha. João, estás a ouvir? Estás aí, né? Boa. Sim, estou a ouvir. Vocês estão a ouvir? Posso falar? Estamos a ouvir muito bem, João. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos e obrigado pelo vosso convite e também pelo convite para participar neste projeto tão interessante e tão inovador também, embora haja já outras experiências deste tipo, mas se calhar abrangendo tantas participações, ainda não tinha visto nenhum, se calhar até já existirá outros, mas este projeto que estou aqui a propor julgo que é bastante fazível. Também preocupei-me em escolher tarefas que pudessem ser facilmente desempenhadas por mergulhadores que já tenham alguma experiência, e nomeadamente na experiência de identificar mariscos. Aqui estou a falar mariscos, estou tudo a referir-me a moluscos e crustáceos, que muitas vezes os mergulhadores encontram em mergulhos que façam junto ao fundo, como é o caso das santolas, das navalheiras, das lagostas, dos lavagantes, das bruxas, dos polvos, dos chocos. As lulas nem sempre se consegue encontrar, mas nos mergulhos tenho feito com ântia já vi algumas.
e, portanto, lembrei-me da possibilidade de se fazer este projeto parecido com projetos que também estamos a desenvolver na costa alentejana e também na costa vicentina, em que pretendemos avaliar o efeito da proteção do Parque Marinho, e neste caso seria do Parque Marinho Professor Luís Saldanha, em que há áreas de proteção parcial e áreas de proteção complementar, também as de proteção total, claro, mas nessas aí os mergulho recreativo não se pode fazer. Portanto, usando as de proteção parcial e complementar, verificar se haverá diferenças em termos de abundância e também de tamanho no que diz respeito a estas espécies de marisco que são capturadas na pesca, nomeadamente na pesca comercial, que pode ser feita com algumas restrições na pesca, na área de proteção complementar, e julgo eu, no caso do Parque Marinho Professor Luís Saldanha, no caso da proteção parcial, não se poderá fazer em relação a estas espécies de marisco. Portanto, a ideia era que os mergulhadores assim pudessem contribuir para avaliar se realmente a proteção que está a ser conferida por este parque marinho está a ter sucesso, está a ser efeito. Para isto bastaria em mergulhos feitos junto ao fundo, sobretudo em zonas rochosas, que também normalmente são as que são escolhidas pelos mergulhadores e nas atividades turísticas, são as que se encontram em que se encontram animais e algas mais interessantes para observar, que nesses mergulhos se possam registar não só o número de exemplares observados, como também o seu tamanho. Claro que a ideia não era capturar os animais, mas sim fazer uma estimativa, e essa estimativa seria por categorias de tamanho, considerando o tamanho que é utilizado na pesca comercial e depois referindo se o animal que o mergulhador observa se tem um tamanho inferior ou superior ao tamanho mínimo legal de captura. Claro que isto implicava que os mergulhadores, que no fundo estão aqui a simular como se fossem pescadores, mas claro que não é esse o objetivo, mas que de alguma forma conseguissem registar numa pequena ficha ou numa placa de mergulho com lápis, à medida que vão fazendo a sua progressão no fundo do mar, esses animais. Claro que isto seria também importante registar a profundidade junto ao fundo e também o tempo de observação junto ao fundo, para depois fazermos, em termos de abundância, termos uma variável que será o número de indivíduos por hora, ou por minuto, o princípio será por hora, para podermos comparar diferentes mergulhos e diferentes locais, diferentes períodos. Estava a propor que fosse feito pelo menos em 2 dias por cada trimestre, e em 2 dias em cada área, em cada tipo de proteção. Portanto, 2 dias na área de proteção parcial, 2 dias na área de proteção complementar, e que esses dias sejam escolhidos aleatoriamente, não tenham que ser sempre num determinado dias com uma determinada característica. Também nas áreas de proteção também não seja sempre, por exemplo,
Jardim das Borgónias e não seja sempre no Batelão e coisas desse género, portanto, que se vá variando os vários locais. Se for possível fazer mais do que 2 dias por trimestre, melhor ainda. A ideia é que depois se utilizem estes dados para se fazer, para se complementarem outros dados que estão a ser obtidos em projetos semelhantes, mas desenvolvidos por cientistas com outras técnicas, não é? Mas em que estes dados, pelo facto de estarem a ser feitos de uma forma mais abrangente, digamos assim, em vários locais, etc., também possam contribuir para a avaliação desse efeito. Não sei se falei demais. Não, está excelente, João. Muito obrigado. Pedro, acrescentar alguma coisa? João? Não, por mim está tudo bem e espero que seja do vosso agrado. E caso os mergulhadores tenham dúvidas, basta ou contactar a Antia ou, se quiserem contactar-me diretamente, podem obter a informação no site do MARE ou da Universidade de Évora. Excelente. Já agora uma questão, este projeto, enfim, decorrerá ao longo do ano, ou poderá decorrer ao longo do ano, ou há alguma época que vamos dar aqui uma maior prioridade? Bom, essa é uma informação interessante, mas eu acho que seria interessante fazer ao longo do ano. Claro que uma das questões que poderia ser interessante registar era, por exemplo, no caso das navalheiras, não é necessário, para quem tem alguma experiência, não é necessário estar a capturar a navalheira para saber que é uma fêmea e com ovos. Muitas vezes vêem-se bem os ovos da navalheira. E isso eventualmente poderá também ser uma medida do efeito da proteção, o facto de, por exemplo, haver mais indivíduos reprodutores, como é o caso das navalheiras fêmeas com ovos, em áreas protegidas. Isso, nós temos estado a tomar atenção a isso noutros estudos do mesmo tipo, mas havendo essa amostragem ao longo do ano, nós assim também vamos apanhando estes animais em vários estados do seu ciclo de vida anual. Por isso acho que seria mais interessante fazer-se ao longo do ano em vez de ser num determinado período, que seja só de reprodução ou nos períodos em que eles fazem a mudança do esqueleto, né? As famosas mudas. E por isso acho que seria interessante fazer-se ao longo do ano, caso haja mergulhadores que queiram participar. Obrigado. Excelente. Nós vamos fazer alguns mergulhos de teste e vamos avançar então nesse sentido. Excelente. Obrigado, João. Pelo vosso interesse. Um abraço. Obrigado pela ajuda e por todo o apoio. Pedro, vais apresentar agora o João Correia, não é? Exatamente. Obrigado, João. Passar agora a outro João. Hoje temos a casa cheia de Joões. João Correia, que hoje vem-nos falar um pouco em nome da APES, Associação para o Estudo e Conservação dos Elasmobrânquios. Bem-vindo, João. Deixa-me só pôr aqui o teu slide. Ora, aí está. Estás à vontade. Obrigado. O teu projeto é este aqui, Observação de Espécies de Tubarão na Costa de Coimbra. Muito bem. Bom, meus amigos, muito obrigado pelo convite para estar aqui convosco. É sempre um prazer estar com malta que gosta de tubarões e particularmente aqui com malta do Antia Diving Center. Nós, de facto, a APES tem uma porrada de anos. Estamos quase a fazer 30 anos. Começámos em 97
E este projeto é mais ou menos contínuo, desde o início que nós imploramos às pessoas que quando veem tubarões na nossa costa, que nos informem, que nos mandem um e-mail, uma mensagem pelo Facebook. Isto hoje em dia tem aumentado muitíssimo, porque toda a gente tem um telemóvel com dados, principalmente, não é? Que é uma coisa que antigamente... primeiro não havia telemóveis, depois os telemóveis não tinham câmara, e depois tinham câmara, mas não tinham dados, porque eram caríssimos. Hoje em dia temos tudo, não é? Portanto, este aspecto é facílimo. Portanto, se virem bicharada na nossa costa, mandem-nos uma mensagem que ficamos super agradecidos. É claro que depois também posso pôr-vos em contacto com várias organizações, incluindo estes amigos do Anti-Diving Center, porque de vez em quando fazemos umas saídas mesmo dedicadas, mesmo específicas para ir ver tubarões. Às vezes pomos umas canas na água para pescar os gajos e naturalmente marcar e libertar, sempre libertar, nem é preciso dizer. Outras vezes também podemos pôr um bocado de engodo na água só para ver se eles vêm. E a malta salta para dentro de água com os GoPros e tal, para sacar ali umas imagens fixes. Essa parte, honestamente, não é fácil, porque, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, os bichos, a maior parte das pessoas pensam que se pusermos uns pezitos assim dentro de água e começarmos assim a remexer os dedinhos, eles vêm e comem-nos os pés. E é exatamente o contrário, nós pomos os pés. Se tiver a água cheia de tubarões, cheia de tintureiras, nós pomos os pés dentro da água e elas fogem todas. Essa é que é mesmo a verdade. Portanto, essa parte de só observar não é nada fácil, digo já. É uma sorte quando acontece. Portanto, é por isso que muitas vezes acabamos por engodar a água, pôr ali uns anzóis com umas cavalas, umas sardinhas, umas lulas, rezar para que os bichos mordam e aí marcamos, tiramos o anzol, medimos, preenchemos um cartãozito que depois mandamos aos americanos, que enfim, fazem o registro, o controle deste programa a nível mundial e libertamos, obviamente. E é isto, essencialmente. Portanto, teríamos todo o prazer em que viessem colaborar connosco, sempre que quiserem. João, tenho a dizer que o mergulho com tubarão foi algo que, durante as jornadas, e particularmente após a tua apresentação nas jornadas de ecologia marinha, procurado. Portanto, tivemos imensa gente a vir ter connosco, alguns que já sabiam dos nossos mergulhamos com tubarões, no verão particularmente, não é? Outros que não ficaram a saber. Portanto, este verão esperamos muita gente para colaborar neste projeto. Boa, excelente. Muito bem. E qualquer questão, dúvida que tenham, entrem em contacto connosco, apanhem-me no Facebook com facilidade, ou vão ao site da APS, que dá para mandar, porque é apse.pt, portanto aps.pt, dá para mandar e-mails, sou eu normalmente que recebo esses e-mails, por isso somos muito fáceis de contactar. Excelente, obrigado João, obrigado pelo teu tempo e pelo Obrigadão, pá. Obrigado, João. Obrigado, eu. Um grande abraço. Abração grande. Pedro, vais apresentar outro João agora, não é? É isso mesmo. João Franco, que nos estás aí desse lado. Boa tarde. Bem-vindo, boa tarde. O João Franco é investigador do mar, também como muitos que já aqui estiveram hoje. André, podes passar o slide dele, desculpa lá. Já está. Aqui está ele. Este projeto que vais falar brevemente, relacionado com o mergulho, a caracterização do ambiente das florestas kelp, também vamos ter como parceiro o CCMAR, e estás à vontade, João, podes nos falar um bocadinho. Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, para aqui falar um bocadinho desta... vamos lá, de alguma forma que vocês mergulhadores recreativos podem de facto ajudar, não é? São um elemento importantíssimo da sociedade civil. A verdade é que os kelps, a temática dos kelps não é tão apelativa como os tubarões do João Correia que acabou de falar, mas ainda assim estou convencido que a maioria das pessoas que estão aqui conhecem ou reconhecem a importância das florestas de algas, nomeadamente as florestas de kelp,
E talvez os mais velhos tenham uma noção que em outros tempos estas algas, vulgo, quer dizer, kelp é um termo adaptado mais recentemente, mas as laminárias, o golfo, sargaço também, quem chama assim de forma geral, pelo menos no norte, que era estas espécies ocorriam um pouco por toda a costa e de há uns tempos para cá as coisas têm sido um bocadinho diferentes. Na verdade, tem-se registado um declínio destas florestas ao longo da nossa costa e eu já estudo estas florestas já há alguns anos e por acaso ao longo da costa em vários pontos e em Sesimbra o pessoal de Sacimara costuma trabalhar mais por aí, mas sei que elas andam por aí e nesse sentido vocês, os mediadores, poderiam dar uma ajuda importante portanto, na identificação ou portanto no registro destas espécies. Portanto, isto são algas, portanto encontram-se evidentemente em fundo rochoso. Normalmente as amostragens que nós costumamos fazer, o trabalho que nós trabalhamos sempre na cota entre os 5 e os 15 metros, e neste sentido já tinha falado também com o Pedro, o ideal seria fazer isto 4 vezes, uma vez por estação do ano, se bem que a altura de maior produtividade, onde elas ocorrem em maior tamanho, será porventura no verão, quando há mais luz e também nutrientes, a disponibilidade de nutrientes também é grande. Aqui o trabalho seria essencialmente fazer quer dizer, o registro de propriamente ter uma posição onde encontram estas algas. Existe uma série, eu agora não tenho, isto também não tive a oportunidade nem tento mostrar, mas existem aí na zona da Arrábida pelo menos 3 espécies de kelp, são as Saccharomyces polisquides, as Filariopsis e as Laminares ocroleuca. Eu tinha dito ao Pedro que, portanto, quando fosse oportuno, quando vocês organizassem portanto, em fazer estes registros portanto, abundância do número de kelps que andam por aí, que eu poderia ir aí ao vosso encontro e também, porque é complicado também, assim, por Zoom, estar a explicar as diferenças destas algas. As saccharomyces são mais simples, são aquelas, no verão elas podem atingir 2, 3 metros, tem sempre uma fita, os tipo, penso que quase todos o pessoal que mergulha por aí já deve ter visto. Depois existem outras mais raras, que em vez de ter uma fita larga tem um estipe cilíndrico, também ocorrem por aí e portanto seria super interessante ver se de alguma forma vocês conseguissem nos ajudar a registar essa variação do número de algas que ocorre, que vai ocorrendo ao longo do ano, ao longo dos anos, não é? Ou são declínio, ou se aparecem mais ou menos de uma forma constante, ou se vão havendo variações anuais. O trabalho em si é uma tarefa simples, não é? Que o maior desafio será eventualmente reconhecer a diferença entre estas duas outras espécies de algas, mas além disso, o que é que eu posso dizer mais? Acho que remetia tudo também mesmo para se houver esse interesse e quando houver essa organização eu ir ao vosso encontro e dar-vos uma pequena palestra in situ, não é? Onde poderei dar todos os detalhes, também para não me adiantar mais aqui com detalhes que facilmente serão esquecidos. E é isto, Pedro. Obrigado, João. Pois, de facto, não pretendemos aqui essa formação agora, presumo,
mas só para dizer que o João Correia te manda um abraço e diz que os kelpes são super sexys. Pois, acredito, eu acho. E nesta Eu fase acho então isso. Não tanto como um tubarão azul, acredito. Mas ambos são essenciais. São... Sem dúvida. Sem dúvida. Obrigado, João. Um grande abraço. Pronto. E de facto, vamos avançar assim, vamos combinar a melhor altura para vires e começar este projeto. Boa. Ok. Pedro, fica a faltar os ouriços, não é? Exatamente. Eu posso dar uma... Queres ser o porta-voz agora aqui do... Desculpem lá. Aqui está. Como eu disse no início, o David Jacinto não teve a oportunidade de se juntar a nós. Portanto, Pedro, se quiseres ser aí o porta-voz para resumir este projeto. Sim, tranquilo. O David, como sabem, não está cá hoje, mas qualquer dúvida que tenham ou informações sobre este projeto, depois vamos divulgar posteriormente com mais detalhe. Eu não sou especialista neste assunto. Vou dar umas pequenas indicações aqui. O David é investigador e biólogo marinho no mar e na Universidade de Évora. Este projeto vai ser relacionado com o ouriço do mar, que é um tema de especialidade da investigação dele. Vamos querer mapear as zonas e as profundidades de várias espécies de ouriços do mar. A ideia é que os mergulhadores, um mergulhador não muito avançado, basta ter a certificação do Open Water, mas precisa ter um certo controle de flutuabilidade e isto sobretudo ligado à fotografia e à videografia. Vamos tentar registrar algumas espécies que sejam, porque por vezes é difícil distinguir os tipos de espécies. Queremos distinguir diferentes tipos de espécies de ouriços. Queremos contabilizar em certos transectos, em certas linhas, contar o número de ouriços do mar que são observados, em tipos de habitat diferentes. Vamos pedir que os mergulhadores caracterizem os habitats em que estão a fazer a observação, se é areia, se é só fundo rochoso, se é um misto dos dois. E vai ser sempre registado também as coordenadas geográficas. Para que é que estes registros, estes dados vão ser importantes? Para projetos que estão a decorrer já atualmente, que o David os lidera e tem estado continuamente a trabalhar, não só na zona da Arrábida, onde vamos recolher aqui mais amostras, e também, para além disso, nestas atividades vão ser registados também dados sobre alguns outros seres vivos, como estrelas do mar, como pepinos do mar, que são espécies que têm muito a ver com a vida do ouriço do mar. Por exemplo, as estrelas do mar são um dos predadores principais do ouriço do mar. Também há muitas relações do ouriço com os kelpes, que são a sua comida principal. E também vai haver um registro de dados, não só do ouriços do mar, mas também de toda a envolvência que faça sentido. Estes detalhes ainda estão por afinar com o David. É muito isto, será feito por 4 vezes por ano, para ter alguma regularidade, e em spots que serão marcados, alguns a serem repetidos, outros a não serem repetidos. Era isto, André. Obrigado, Pedro. Já agora só para acrescentar que a apresentação que o David Jacinto fez nas jornadas foi uma das que gerou talvez mais espanto, ou de acordo com o feedback que recebemos, não é? Porque houve de facto muita gente que ficou bastante surpreendida com toda a riqueza que há no que toca à ecologia do ouriço. Muito bem, obrigado, Pedro.
Deixa-me só acrescentar uma coisa Diz. que me passou ao lado. Por exemplo, ele referiu-me isto no outro dia quando falámos dos ouriços. Há diferentes ouriços consoante a profundidade, e isto também pode ser interessante registar, fazer mergulhos, ou seja, mergulhos diferentes com esse objetivo de ir detectar espécies diferentes de acordo com a profundidade, entre os 0 e os 10 metros há umas, entre os 10 e os 20 há outras, na casa dos 30 outras ainda. É isto. Ok, portanto, na casa dos 30 já não serão mergulhadores com o Panotter Diver, como está ali nos requisitos para a candidatura, mas pronto, vamos ter tudo isso em consideração. Obrigado, Pedro. Estamos mesmo muito perto das 18 horas, vamos dar aqui uns minutos à Inês Silva e à Catarina Talef para apresentarem o seu projeto de Ciência Cidadã, que é o CBC. Penso que estou a dizer bem. Inês, bem-vinda, e Catarina. Obrigada. Vou-vos passar a palavra, podem projetar, deixem-me aqui parar a minha projeção. Pronto, acho que já... Não, agora é consigo. Não. Agora já. Com problema. Ok, eu penso que já estão a ver, certo? Já estamos a ver, sim, obrigado. Ok. Portanto, só pôr a apresentação. Aqui. Ok. Nós viemos aqui, primeiro de tudo, boa tarde. Nós viemos aqui a convite do André e da Antia a apresentar o nosso projeto piloto de Ciência Cidadã, que nós planeámos este semestre para uma cadeira de Biologia de Conservação de Vertebrados na nossa faculdade, a Faculdade de Ciências de Lisboa. Vou começar por me apresentar. O meu nome é Inês, comigo está a Catarina, como o André já disse. Nós, em conjunto com outra colega, a Jéssica, que não pôde estar presente, organizámos-nos e criámos o projeto CBC, que a Catarina já vai explicar. Ok. Portanto, como já foi referido, a Ciência Cidadã é um termo que usamos para falar da participação do cidadão comum num processo de investigação e pesquisa científica. Permite que se obtenha uma grande quantidade de dados para a investigação em si, mas também permite envolver as pessoas e despertar o interesse por áreas vastas da ciência. No nosso caso, a temática que queremos estudar é a conservação de vertebrados marinhos e assim decidimos focar-nos apenas nos cetáceos e aves marinhas para este projeto. Este é então um projeto piloto que poderá ser levado mais além no futuro, tanto por nós nos mestrados, tanto em mestrado ou por outros investigadores da área. Já existem alguns projetos específicos para os arrojamentos de marinhos mamíferos, mas não existe nenhum projeto até agora de observações de aves marinhas, e então decidimos juntar estes dois casos. O projeto iniciou-se no dia 21 de março deste ano e por isso está agora a funcionar há cerca de um mês, mais ou menos, e apenas atua no Distrito de Lisboa e Setúbal. Começámos por divulgar este projeto postando coisas nas redes sociais, como estes posters que temos aqui, e junto à nossa faculdade e da comunidade de estudantes e com a grande ajuda da Antia também. Até agora conseguimos num mês recolher dados de 31 espécies, num total de 104 observações. Na grande maioria foram aves marinhas e alguns, embora poucos, registros de mamíferos marinhos. Mas nós queríamos ainda recolher mais e, por isso, como é que ainda podem participar? Obrigada. O nosso projeto é muito simples e a recolha dos dados é ainda mais simples. Basta tirarmos a fotografia, seja do cetáceo ou da ave marinha que encontremos durante um passeio, ou a caminho do trabalho, ou no caso da Antia, a caminho dos spots de mergulho, e incluir esta fotografia na aplicação do iNaturalist. Esta aplicação está disponível tanto para Androids como para os da Apple, e de seguida, depois de inserirmos a fotografia, ser-nos dada uma lista das espécies a que pode pertencer a nossa fotografia, e nós, a partir daí, só temos que escolher aquela que achamos que é a mais acertada e temos o registro completo. A aplicação também pode registrar a localização, que é importante, e também pode registrar uma pequena descrição que queiramos colocar juntamente com a observação.
Esta aplicação do iNaturalist faz parte da rede do Biodiversity for All, onde está sediado o nosso projeto e onde podemos ver aqui a nossa página. E tem muitos mais projetos muito interessantes de várias temáticas que vos convido a visitar. Nós já organizámos alguns dos dados que escolhemos durante este mês, em conjunto com dados de fevereiro que já estavam disponíveis na plataforma, e temos aqui alguns números para mostrar, sem querer ser muito maçadores, mas podemos ver os grupos que foram mais escolhidos. Temos o grupo das aves marinhas, que foi mais representado, com o grupo das gaivotas, o grupo dos maçaricos. E, infelizmente, também temos o registro de 3 arrojamentos de mamíferos marinhos. Nos 3 casos foram golfinhos comuns de bico curto, em Setúbal. Mas mais recentemente temos um avistamento de um roaz corvineiro no Tejo, que está representado nesta imagem no canto inferior direito. E todos os dados que forem recolhidos servirão de base para um possível projeto futuro, mais robusto, com certeza, que poderá compreender melhor algumas destas populações destas espécies, poderá até registar novas espécies no nosso território, ou então espécies que nós não tínhamos tanta informação e que nos certamente será útil. De qualquer forma, poderá permitir que no futuro nós possamos tomar decisões muito mais corretas e mais acertadas na conservação de diferentes espécies, e este era o âmbito era o nosso objetivo. Pronto, este era o nosso projeto, o nosso pequeno projeto que ainda estamos a desenvolver, e agora resta-nos agradecer a todos pelo vosso tempo, e em especial à Antia por nos ter disponibilizado este tempo e ajudado. Obrigado, Inês, obrigado, Catarina. Obrigada. Os nossos parabéns às duas e à Jéssica. Acho que está aqui um projeto muito interessante e que penso que tem aqui um bom caminho para percorrer. Portanto, os meus parabéns. Também a Clarice Cerdeira também está a dar os parabéns, a dizer que é um projeto muito interessante. E pronto, e muito obrigado. Obrigado, nós. Dito isto, da nossa parte está tudo dito. Surgiu-me aqui entretanto uma questão, surgiu-me por WhatsApp, já nem me lembro muito bem qual era, mas era qualquer coisa do género, de onde nos inscrevemos para as atividades. As atividades, como viram, nós temos um roadmap, um plano a alto nível definido, mas as atividades em si não estão calendarizadas. Portanto, entretanto, serão calendarizadas, mas podem inscrever-se desde já no grupo. A pessoa que me fez esta pergunta até acho que já está no grupo de Facebook, onde está também o acesso ao formulário de pré-inscrição nas atividades. Portanto, o formulário de pré-inscrição está disponível, não é? Depois, isto como eu disse antes, será um processo mais de candidatura a cada um dos projetos, porque, como puderam ter a oportunidade de ver, os requisitos, em alguns casos, não são muito exigentes, mas há aqui alguns requisitos já um bocadinho para mergulhadores um bocadinho mais experientes, portanto isso ficará a cargo da equipa operacional de definir, por exemplo, o contexto dos mergulhos de teste, porque há alguns projetos que vão obrigar a mergulhos de teste, e a afinação do perfil alto nível que foi apresentado, em alguns casos terá de ser mais detalhado, provavelmente, para tentarmos ser também, não apenas encontrar, não apenas ser justos, mas também encontrar os perfis mais adequados para cada projeto, de forma a responder aos 4 pilares que alicerçam aquilo que foi identificado como critérios mínimos de sucesso. Dito isto, eu tenho dito, não sei se o Pedro ou o Jori ou mais alguém quer acrescentar alguma coisa. Se quiserem, agora é o momento. Se não quiserem, parece que não querem, vamos dar então por... o Jari quer dizer qualquer coisa. Diz lá, Jari, tens o microfone desligado. Ok. Não, só agradecer a todos os
participantes e a todas as pessoas que participaram neste webinar. Está muito baixinho, Jório, acho que não te conseguimos ouvir bem. Se calhar é melhor falar pelo microfone do Pedro, não sei o que é que se passa aí. Agora? Agora sim, boa, perfeito. Ok, agradecer a todos os que participaram e todos os cientistas que estão interessados em colaborar connosco e instituições de uma forma geral. Este projeto vai ser seguramente um projeto de sucesso. Temos patrocinadores já interessadíssimos em colaborar todo o ano connosco, que vamos divulgar mais tarde. Isto vai ser uma coisa completamente diferente daquilo que já se fez até então no mergulho nacional. Quero agradecer ao André e ao Pedro por todo o esforço que têm feito para que este projeto seja levado a cabo. A Antia Diving Center está sempre braços abertos a ajudar qualquer tipo de incentivos ou de ideias que possam vir a ter no que diz respeito à ciência e à proteção dos oceanos. Se tiverem ideias novas, contactem-nos, metam as vossas ideias em cima da mesa. Da nossa parte, podem contar com o nosso apoio naquilo que estiver ao nosso alcance. Obrigado a todos. Esperem por breves notícias, dentro em breve. E cá vos espero para grandes mergulhaças, assim como ao tempo passar. Abraço a todos. Assim, Ok, Jório, obrigado. Pronto, resta-me também despedir. Um grande abraço. Toda a gente, praticamente toda a gente ficou as 2 horas, apesar de ter sido uma sessão um bocadinho longa. Um abraço a todos, obrigado João, obrigado a todos e até à próxima. Temos pessoal a conduzir e tudo. Obrigado a todos, pessoal. Obrigada. Obrigado. Estou a chegar.